Então, boa tarde. É Jonathan Caroba, tá? É nome de verdade, só para vocês saberem. Tem uma apresentação aí. Tá. Então, meu nome é Jonathan Caroba, eu tenho 18 anos, estudo na UERJ, enfim. Eu vou contar um pouquinho da minha história, porque eu estudei no NAVE. O NAVE é um colégio de ensino médio integrado que fica na Tijuca. Ele fica ali na Rua Uruguai. Bom, eu vou falando e vocês vão entender. Um detalhe é que eu moro na Maré. A Maré é uma favela imensa. Eu moro mais exatamente perto ali de Bom Sucesso, Hospital Geral. Falando da luta, eu passei, estudei sempre em ensino público, colégios públicos, CIEP. Então, apanhei muito na minha vida também. Poucas pessoas sabem disso, mas eu, enfim, para além da luta física, tem a luta de estar todo dia no colégio público, porque é muito difícil. Você está dentro de uma sala de aula com 50, 55 pessoas e que às vezes 30 não querem nada. E aí tem um professor, assim meio desequilibrado também, que não sabe se ensina, ou se educa, ou se bate no aluno, não sabe muito bem o que fazer. E, para além disso, eu tive uma influência muito forte dos meus pais. Graças a Deus, eles sempre me estimularam muito, mas o estímulo, assim, de chegar em casa, de pegar o caderno, de ver se fez o trabalho, de ir até as reuniões, enfim, estar presente, se mostrar presente, porque isso é muito importante. É meio esquisito para a criança ela não ver o pai, ou não ver uma presença de alguém que a represente dentro da escola. Esse contato direto com o professor, ele é mais difícil. Então, quando alguém fala por ele, quando alguém defende o aluno, acho que tudo flui mais fácil. Bom, vamos lá. Eu falo do mundo fora da bolha porque eu meio que criei esse termo da bolha para dizer que a bolha é onde a gente está. A gente está sempre dentro de uma bolha. E às vezes essa bolha não é transparente como a gente pensa. Ela é opaca. Então tudo que está fora a gente não consegue ver. Assim, o NAVE, ele definitivamente foi um ponto-chave na minha vida. Porque existiu um Jonathan antes do NAVE, que era influenciado só pela Maré. E hoje existe um Jonathan que, além de ser influenciado pelo NAVE, também influencia a Maré. Então, todos os meus amigos fizeram prova para o NAVE. Todos os meus amigos que terminaram o ensino médio prestaram vestibular. A maioria passou. Que bom. Então, assim, a bolha, ela nunca é uma coisa boa. Esse pensamento de quem tem cultura é só quem visita espaços, é só quem tem acesso a alguns lugares, isso é muito ruim. Porque prevalece aquela ideia de que quem mora na favela não tem cultura nenhuma. Não conhece nada, não sabe nada. E se eu me visto de uma maneira, se eu falo de uma maneira, eu tenho cultura. Bom, como o NAVE entrou na minha vida? Eu fazia um preparatório para o ensino médio na Maré. Até passei pelo Redes, que a Eliane esteve aqui mais cedo falando sobre o Redes. E nesse preparatório, eu tive uma influência muito grande da diretora do espaço. Foi ela que me apresentou o NAVE. Bom, e aí eu achei muito interessante. Por quê? Agora falando mais especificamente sobre o NAVE. O NAVE é um colégio de ensino médio integrado e ele trabalha exatamente com a tecnologia. Só que a gente trabalha com a tecnologia de uma maneira diferente. Bom, por que eu estou aqui hoje? Porque eu me formei no NAVE. Então, assim, eu entendo que é muito mais interessante eu poder estar aqui falando sobre um processo pelo qual eu passei do que um professor, um coordenador do espaço, sei lá, coordenador do colégio. O NAVE, ele é um colégio muito interessante. Bom, o primeiro item interessante dele é que ele é uma parceria. Ele é uma parceria entre o governo do Estado e o Instituto Oi Futuro. Então, a parte do ensino regular é pelo Estado e a parte do ensino técnico é pelo Oi Futuro. Bom, o ensino técnico, o que é? Eu poderia dizer que é uma coisa meio revolucionária, porque são 3 cursos técnicos: programação de jogos, multimídia e roteiro para mídias digitais.
eu me formei em roteiro. Bom, o que a gente faz basicamente nos 3 cursos? Programação é programar mesmo. Então, um cara de 17 anos, ele sai do ensino médio sabendo tudo sobre HTML, sobre linguagem, sobre código. E ele está muito capacitado a criar um site, por exemplo, como os alunos do nosso colégio participaram, Game Jam, enfim. Multimídia, o cara sabe criar qualquer coisa que tem relação com imagem, com vídeo, ele sabe editar, ele sabe de técnicas básicas, né, a mexer, sei lá, tirar uma mancha no Photoshop, até técnicas muito mais complicadas como Chroma Key. Né? E em roteiro, basicamente roteiro, mas a gente não só escreve, a gente produz, a gente dirige, e a gente também participa muito de projetos externos. Então, a maioria dos nossos alunos já saíram do ensino médio tendo ganhado alguma coisa fora do colégio. Então, eles têm algum prêmio, eles têm algum certificado, algum reconhecimento com algum trabalho feito dentro do NAVE. E isso que é muito interessante. Só para explicar um pouco das fotos. Aqui em cima foi uma palestra que a gente teve com o jornalista Zuanir Ventura, no NAVE. Ali em cima foi agora em 2013, o colégio ganhou um prêmio de reconhecimento da Microsoft como colégio inovador. E aqui embaixo é uma área de convivência do NAVE. Bom, o que a gente tenta fazer sempre dentro do NAVE, só para dizer a gente, porque agora eu trabalho no NAVE. Então, eu me formei no ano passado e voltei como estagiário no Departamento de Mídia e Educação, gerido pelo Planeta.com, que é a empresa para a qual eu trabalho. E lá dentro a gente trabalha muito com os alunos, entendendo o que eles pensam e o que eles querem. Que é muito difícil você sentar um cara num laboratório e falar assim, pesquisa aí, procura aí, vai no Wikipédia, vai no Google, vê o que é melhor. Só que não é assim, não pode ser, como o Luiz falou antes, o computador ficar na nuca do aluno. Porque isso não rende, isso não ajuda na educação. E não é só a educação do aluno, é na educação como um todo. Se a proposta ela é inovadora, ela tem de ser inovadora. Então, assim, a gente cria métodos que ajudem não só o aluno, mas também o professor em sala de aula. Então, por várias vezes, alguns projetos já aconteceram como? Com o professor sentado e o aluno na frente, dando aula para o professor. A gente faz oficinas que os alunos ensinam os professores a mexerem em câmeras fotográficas, a editarem vídeos, a escreverem roteiros. Então, assim, é possível, a gente mostra que é possível sim um professor de literatura, de química, de física, trabalhar com multimídia, trabalhar com programação, trabalhar com lógica de programação, com criação de roteiro, criação de projeto. E acontece muito bem, por sinal. Acho que o nosso último evento é um evento chamado Nave de Portas Abertas, que acontece todos os anos, e que o NAVE simplesmente abre as portas para que as pessoas conheçam as nossas propostas. Então é muito bom. É muito bom quando a gente vê um pai chorando em frente ao trabalho do filho e ele não sabe que é do filho. Acontece esse tipo de coisa. Então é muito interessante a gente ver qual é o impacto do que a gente produz, do nosso trabalho. Porque é um trabalho muito difícil, diga-se de passagem, porque é um colégio integral. Então a gente fica de 7 da manhã às 17, todos os dias, trabalhando intensamente. Às vezes não tem almoço, a gente produz com os alunos todos os dias. Bom, aonde o NAVE me levou? Eu não estou aqui sem querer, né? Eu participei de um evento, esse evento da Microsoft, e foi muito interessante porque eu fiz uma dinâmica no início do evento, assim, quebrando aquela formalidade toda, porque no evento a gente tinha várias personalidades, né, o presidente da Microsoft no Brasil, o subsecretário de Educação. Então, eu entrei falando comigo há 3 anos atrás, que seria assim, um Jonathan com algumas poucas expectativas de futuro, né? Expectativas mínimas, que é simplesmente se formar ou ser alguém. Aquele alguém que a gente ouve a mãe dizendo que a gente tem que ser se a gente estudar. A gente não sabe exatamente o que, mas a gente sabe que tem que ser alguém. E aí foi muito interessante. Assim, uma das coisas que aconteceram depois foi eu estar no jornal o Globo. E foi onde eu usei esse primeiro termo da bolha. E foi muito interessante porque eu pude mostrar um pouco, não porque eu seja alguém que representa o jovem da maré,
porque nem todo jovem teve a mesma vida que eu tive, teve a mesma trajetória que eu tive. Mas eu represento um aluno que pode não ter passado pelo NAVE, mas que também tem algum sonho, alguma expectativa de vida e que começa a entender que a educação ela pode ser morada dentro de sala de aula. Porque é difícil pra caramba a gente falar do NAVE. O NAVE é um colégio inovador e não tem como não colocar o NAVE como um colégio inovador. Mas tendo estudado no CIEP, eu sei que a diferença é drástica. Você entrar na sala de aula e ter ar-condicionado, ter computador, ter um professor capacitado, muito capacitado. Bom, as diferenças são simples. Começo a dramatizar, Bom, no NAVE a gente tem, falando em professores, a gente também tem professores que trabalharam no mercado, eles são do mercado de trabalho. Então, assim, a gente tem esse foco, a proposta, uma das propostas é essa. O aluno já sai formado para trabalhar. Eu trabalho, 50% dos meus amigos trabalham, os outros 50% fazem freelancer. Ninguém fica parado. A gente aprende lá dentro a ser proativo também, a querer fazer, a querer mudar. Eu trabalho mais especificamente num departamento chamado Departamento de Mídia e Educação, né? E ele trabalha com mídia e com educação. Então, uma das nossas propostas é formar monitores de mídia, né? Que também é uma das propostas do NAVE. Falar sobre esse processo de construção humanística do cara que está lá dentro. Porque não adianta nada ele saber usar o Facebook para trabalhar se ele não sabe trabalhar, se ele não é criativo, se ele não quer trabalhar, se ele não quer trabalhar em conjunto, se ele não quer trabalhar com outras pessoas que pensam diferente dele. Essa é uma das coisas mais complicadas que existe no mercado de trabalho, você lidar com outras pessoas que pensam diferente de você. Bom, sobre sucesso, eu fico meio receoso de falar, né? Porque eu não sou uma pessoa formada, não tenho doutorado, não tenho nada, mas eu acho que o que eu posso falar sobre o sucesso, se ele existe, é que ele está sempre atrás de uma coisa chamada solidariedade. Não existe ninguém bem-sucedido que não seja solidário. Ninguém que pense em outro ser humano, como um ser humano, nenhuma pessoa que não estenda a mão. E esse processo de criar um cidadão consciente também está dentro do NAVE. Você falar com o aluno de maneira horizontal, você entender o que o aluno quer, você colocar na prática o que ele pensa, fazer com que ele entenda que política, que educação, que tudo isso está numa rede só, tudo isso está interligado. Essa também é uma das propostas do NAVE. Bom, acho que é isso. Obrigado.